Que Deus continue abençoando a vida dos pastores da igreja e de toda a igreja, amém? Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Todos encontraram? Capítulo 1 de 1 Reis. Capítulo 1 de 1 Reis. Nós vamos ler alguns versículos. Está escrito assim: sendo o rei Davi já velho, e entrando em dias, envolviam-no com roupas ou vestes, porém não aquecia. Então lhe disseram os seus servos: procurem para o rei, o nosso senhor, uma jovem virgem, que esteja perante o rei e tenha cuidado dele, durma no seu seio, nos seus braços, para que o rei nosso senhor se aqueça. Procuraram, pois, em todos os termos de Israel, uma jovem formosa, e acharam Abisag sunamita, e a trouxeram ao rei. E a jovem era sobremaneira formosa, e cuidava do rei, e o servia, porém o rei não a conheceu. Você pode se assentar, dizendo glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler de 1 Reis é um livro histórico que fala acerca dos reis de Israel, da monarquia, onde Deus levantou homens para governar segundo a sua palavra e a sua justiça. A Bíblia Sagrada diz que o povo de Israel, eles clamaram ao profeta Samuel para que Deus levantasse um rei no meio deles, porque eles perceberam que as outras nações tinham um rei e eles não tinham. Deus não se agradou da conversa, porque ele disse a Samuel: eu não sou suficiente, Senhor e rei, para eles, eles precisam de um homem para governá-lo. Assim seja conforme eles querem. E a Bíblia diz que Deus permitiu com que um rei fosse levantado. E vocês conhecem a história. O primeiro rei de Israel é Saul. Saul reinou 40 anos. E a Bíblia Sagrada diz que o profeta Samuel ungiu quando ele estava procurando jumenta. Diz a Bíblia Sagrada que Saul era um homem alto, formoso. E a Bíblia Sagrada diz que Saul, ele fez o que era desagradável a Deus. Porém Saul, em algum momento da sua vida, do seu ministério, ele sentiu a presença de Deus, foi envolvido pelo Espírito. No capítulo 9 diz a Bíblia que Saul aparece até profetizando um arraial. A Bíblia Sagrada diz que depois de um período longo do seu reinado, Saul recebeu uma ordem para acabar com uma certa nação que Deus havia desagradado, porque essa nação, Deus fez um favor por essa nação, e essa nação não retribuiu da mesma forma, porque Deus, ele não suporta pessoas que não saibam o que é gratidão. E a Bíblia Sagrada diz que Saul fez o que era mal, e além de fazer, desobedecer, trouxe dessa guerra animais, o rei vivo, e ainda queria sacrificar os animais a Deus. E Deus não pediu sacrifício, Deus pediu uma execução. E ele não executou da forma que Deus ordenara que ele executara. Então Deus o destituiu do trono, ainda que Saul continuou reinando, mas Deus não recebia mais nada de suas mãos. A Bíblia diz que Deus chama Samuel e pede para Samuel encher o seu vaso de azeite e vir após ele, porque ele já tinha encontrado um rei segundo seu coração. Deus não revelou o nome do rapaz para Samuel, porque Deus não é obrigado a fazer o que eu bem quero, Deus faz como ele quer. A Bíblia diz que Samuel obedece a Deus, mas questiona: se eu for para lá ungir Saul sabendo vai me matar. E a Bíblia diz que Deus não disse: eu vou te dar livramento. Deus falou: pega uma novilha nova do meio das vacas e dos bezerros e vai e sacrifica, porque o sacrifício dá livramento, o sacrifício livra da morte, o sacrifício traz vida, o sacrifício revela a unção de Deus na vida daqueles que chama. A Bíblia diz que Samuel foi, convidou Jessé, e quando chegou na cidade perguntaram: é de paz? A minha vida é de paz, hoje eu vim sacrificar. Jessé percebeu que Samuel queria casa, e ele percebeu que ia haver uma consagração. Jessé trouxe o primeiro filho, que é Abinadab, apresentou a Samuel, e Samuel disse: aqui está diante de mim o homem que vai ser o rei de Israel,
o escolhido do Senhor. Quem trouxe foi Jessé. Samuel disse que era aquele. Deus falou: não é você e nem Jessé que vai escolher, sou eu que vou escolher o rei. A casa era de Jessé, os filhos eram de Jessé, a unção estava com Samuel, mas a escolha ainda está na mão do Todo-Poderoso. Oh glória! A Bíblia diz que Jessé não entendeu a mensagem. Ele faz trazer agora o seu outro filho Eliabe, depois Samar. E a Bíblia diz que Samuel recebeu a orientação da voz, disse: não é nenhum desses, eu não tenho me agradado deles. E a Bíblia diz: e fei-lo passar todos os seus filhos, dos mais velhos até o mais novo. E a Bíblia diz que passaram-se 7, e Deus disse: não é nenhum desses aí, mas está aí, no meio dessa família tem um. E a Bíblia diz que Samuel usou uma palavra: ainda tem algum jovem desta casa? Ainda resta algum jovem desta casa? Eu amo a palavra do eterno Deus, que Deus ainda usa jovens para levantar para a obra. Tem jovens aqui dispostos ainda? Oh glória, vou começar, hein? O tema ali fala de escolha. Tem jovens aqui dispostos ainda a fazer o que Deus quer? Ainda tem jovens voluntários para fazer a obra de Deus? Ainda tem jovens corajosos para entregar a sua vida para a obra? Ainda tem jovens ainda que têm disposição para receber a chamada de Deus? Ainda tem jovens ainda que o coração ainda arde para receber a promessa do Espírito Santo? Será que os jovens ainda estão interessados na unção, ou só estão interessados naquilo que Deus tem para lhe oferecer? Jesus pode fazer tudo o que você quiser. Se você quer ser um bom cantor, Jesus te faz. Se você quer ser um empresário, Jesus te faz. Se você quer ser um enfermeiro ou enfermeira, Jesus te faz. Se você quer ser um médico, sobressair sobre os outros médicos, Jesus tem poder para te fazer sobressair. Mas Jesus ainda quer levantar alguém para fazer a diferença na obra. Samuel fez uma pergunta: ainda tem um jovem aqui nessa casa? Samuel disse: tem um, mas ele está no pasto. E deixa eu dar uma palavra: ele é baixo, é ruivo, de baixa estatura. Manda buscá-lo, e enquanto ele não chegar na casa, ninguém se assentará à mesa. Eu amo essa palavra, porque na escolha de Davi, uma mesa foi preparada. Não vou repetir. Na escolha de Davi foi preparado um banquete. Na unção de Davi foi preparado um banquete. Na escolha de Davi foi preparado uma mesa, foi preparado um cabrito, foi preparado um sacrifício, foi preparado um vaso de azeite. Na escolha de Davi, Deus não colocou seus irmãos, mas permitiu seus irmãos estarem dentro da casa. Na escolha de Davi, aleluia, foi permitido o profeta ficar de pé, Jessé ficar de pé, a mãe ficar de pé, os irmãos ficam de pé. E eu vou pregar a palavra que Deus já colocou no meu coração. Tem muita gente sentando na mesa que o ungido não está. Tem muita gente querendo comer do maná que o ungido ainda não está. Tem muita gente colocando a mão na mesa que o ungido ainda não chegou. Não coloque a mão aonde Deus não te ordenou. Não senta na cadeira que Deus não te colocou. O prometido de Deus pode não estar na casa, mas já foi dada a ordem. Manda buscar. Meu Deus. Leia Samuel 16, perdão. Pastor Sidney, a Bíblia diz que quando foram buscar Davi, está escrito: e fei-lo vir até a casa. Sabe o que é fei-lo? Tiveram que forçar a Davi. A palavra fei-lo é que houve ali uma insistência para Davi ir, porque o verdadeiro que Deus chamou para a obra, ele não se apresenta. O verdadeiro, ele nunca vai ficar mandando mensagem: me coloca aí nesse congresso. O ungido de Deus, ele não fica pedindo oportunidade. A oportunidade manda buscá-lo. Território que Deus demarcou para a senhora, ninguém pisa. Território que Deus preparou para a senhora, ninguém coloca a mão. Ambiente que Deus preparou para você, oferecido não vai colocar a mão.
ambientes que Deus preparou para o Senhor. Ninguém vai entrar na frente. Não precisa brigar a obra. A hora de cada um que for chamado vai chegar. Não precisa tomar o meu, eu também não vou tomar o teu. Os pastores não vão tomar o teu. A tua hora vai chegar. Não precisa ficar queimando ninguém no WhatsApp. Não precisa ficar falando mal da tua amiga no trabalho. Não precisa ficar queimando alguém para você entrar no lugar. O que é teu, Deus já preparou e demônio não toma. Aleluia. Talvez você olha para mim e diz: mas Jesus está voltando, o mundo está se debruçando em pecado. Você vai falar de oportunidade. O compromisso de Deus é com a igreja e com a palavra. Oh glória. O compromisso de Deus não é com o cachaceiro, não é com o cheirador, não é com o bebedor, não é com o prostituto. O compromisso de Deus é com o chamado, é com o escolhido, é com a igreja, é com aqueles que Ele colocou. O santuário tem ungido aqui, tem ungido aqui, tem ungido aqui. O chamado para a obra está aqui. Aleluia. O teu lugar está preparado. Ninguém se assenta na cadeira. O que é teu, Deus já preparou, já determinou. Esse Davi aqui que nós lemos no texto, sendo Davi já velho, entrando em dias, quer dizer, ficou velho, entrando em dias aqui, é que a fraqueza bateu nele. Esse homem aqui, quando a Bíblia diz sendo Davi já velho, a Bíblia está mostrando a referência do texto. Isso aqui é um momento de transição política da época. Um rei vai sair do trono para outro se assentar. E toda vez que é uma transição em qualquer ambiente, seja na igreja, seja na política, seja na escola, seja no trabalho, o ambiente vai mudar, o cenário vai ficar diferente, as pessoas vão ter opiniões diferentes. Vai se levantar pessoas contra e vai ter pessoas a favor. A Bíblia Sagrada diz que Davi está velho. Deus fez uma promessa para Davi, que da descendência e da semente dele, ele colocaria para governar e dar continuidade ao governo de Israel. Seria da tribo de Judá, o rei sucessor de Davi. E Deus dá o nome, vai ser Salomão, filho de Betseba, que assentará no trono e reinará em teu lugar. Eu serei com ele, ensina ele a ser um homem de coração íntegro, a guardar os meus estatutos, meus mandamentos, a minha lei, meu preceito. E se ele fizer isso, eu prosperarei o seu caminho. Davi dá orientações a Salomão: não te desvia para a direita nem para a esquerda. Ouve a voz do Senhor teu Deus, faz tudo quanto o Senhor te ordenar, e o teu reino prosperará. Porém a Bíblia Sagrada diz que esse Davi aqui é um homem segundo o coração de Deus. Deus o escolheu. Segundo os Salmos, a Bíblia diz que Deus achou Davi e ungiu com seu santo óleo. A Bíblia Sagrada diz que esse Davi aqui é aquele mesmo, esse que eu acabei de introduzir, que quando foi ser levantado o rei de Israel no lugar de Saul, Davi não estava presente na sua casa, mas Deus já havia encontrado Davi naquele pasto. A Bíblia Sagrada diz que este Davi conta uma história para Saul. Esse Davi aqui é um homem valente. E quando eu comecei a introdução, estou falando de um Davi com seu vigor, aleluia, na sua maximidade do seu vigor. Quando ele estava no seu vigor máximo, na sua juventude, quando ele poderia usar as suas forças para fazer a obra do Senhor eterno Deus. A Bíblia Sagrada diz que Davi, depois que ele foi ungido, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, por parte do Senhor, começou a perturbar Saul. E a Bíblia diz que os servos de Saul perceberam que Saul não era a mesma pessoa, não era o mesmo homem. Porque, irmãos, é uma verdade: quando o homem tem a presença de Deus, o comportamento dele é um. Sem a presença de Deus, o comportamento dele é outro. A Bíblia diz que perceberam e disse: olha, manda buscar um homem para que toque a harpa, para que esse espírito que te perturba da parte do Senhor venha se retirar. E Saul deu uma ordem: busquem para mim um homem que saiba tocar bem a harpa. E a Bíblia diz que um dos seus servos
servos disseram: eu conheço um filho de Jessé. É lindo. Para o Davi ser ungido, mandaram trazê-lo. Para Davi tocar a harpa, mandaram trazê-lo. Para Davi ir para a guerra, o pai mandou ele levar pão. Veja que Davi sabe o que é uma escolha de Deus. Davi nunca precisou tirar ninguém do lugar para entrar, nunca precisou se apresentar, aleluia, para fazer alguma coisa. Quando Deus está na vida de alguém, as oportunidades vai atrás dele. E eu vou abrir uma aspa aqui para dizer: se a oportunidade está indo atrás de você, segura ela com as duas mãos, porque Deus sabe para quem entrega. A Bíblia diz em Eclesiastes, aleluia: tudo quanto vier às tuas mãos para fazer, faz conforme as tuas forças, aleluia. Não rejeita. Estão te chamando para a obra, vai. É a tua hora que está vindo, vai. Se a oportunidade chegou na tua mão, não rejeita. Você precisa entender que a hora de Deus na tua vida chegou. A Bíblia Sagrada diz que mandaram trazer Davi. Davi troca a harpa, Saul fica em paz e Saul dá uma ordem: eu achei graça diante desse jovem. Diga para Jessé que eu quero que ele permaneça dentro do palácio. Veja que a unção abre a porta do palácio. A unção, ele abre as portas terrenas. A unção, ele abre oportunidades aonde você nunca teria oportunidades. A unção de Deus abre a porta, mas o caráter mantém ela aberta. Aleluia. Davi, quando entrou lá dentro, a ordem foi: é para tocar a harpa, não é para você pegar a espada. Eu não vou guerrear agora, não é tempo de guerrear, agora é tempo de cantar. Existe o tempo da guerra e o tempo do cântico, o tempo de adorar e o tempo de fazer a obra, o tempo de jejuar, o tempo de orar. Se é tempo de cantar, canta. Se Deus está te chamando para adorar, adora. Se Deus está te chamando para dar glória, dê glória. Se Deus está colocando você aí para ouvir, ouça, aprenda, adquira conhecimento, até o dia que Deus te tirar daí e colocar que você vai ter preparado. Você já vai estar na unção do Espírito. Não queira pular a etapa da tua vida. Se for para tocar, toca. Se for para cantar, canta. Se for para adorar, adora. Se for para fazer a obra, faz. Não pule a etapa da tua vida. É hora de cantar, canta, Davi. Mas a hora de pegar a espada vai chegar na tua vida. Davi entra no palácio como quem não quer nada, mas sabendo que Deus já havia chamado. Começa a tocar a harpa. Ai, meu Deus, Espírito do Rei da Glória. A Bíblia diz que Davi, depois de um tempo, é chamado por Jessé: vem cá, pega o alforje e vai levar comida para os teus irmãos. Vai levar pão tostado e queijo. Leva também uma botija de odre e água. Leva para mim, para o rei Davi aqui separar muitos pães. A Bíblia diz que Davi separa a porta do jumento e deixa alguém cuidando das suas poucas ovelhas que o pai ordenara que ele cuidava. Isso é lindo, irmão. Davi transitava entre o palácio e o pasto e o palácio. Por mais que ele estava no palácio cantando, ele não esquecia o pasto. Davi estava em transição. Eu canto aqui, mas cuido das ovelhas. Eu faço essa obra aqui, mas eu cuido das ovelhas. Irmão, veja que Davi tinha um caráter. Era um jovem de 17 para 18 anos, mas tinha uma responsabilidade muito grande. Davi sabia: não, o rei me chamou para tocar, mas não posso esquecer as ovelhas. As ovelhas do meu pai precisam estar alimentadas, estar cuidada, precisa estar em segurança, estar dentro de um pasto. Eu preciso levar as ovelhas para dar água para ela beber. Davi sabia que a responsabilidade não era só no palácio, era também no pasto. Não é só no seu trabalho não, você também tem que ter responsabilidade na igreja. Não é só cantar não, você tem outras responsabilidades. Você também pode orar pelo ministério, aleluia. Porque tem gente que só canta e vai embora, nem orar ora. Você precisa entender que você também tem uma responsabilidade. Cantar é bom, mas orar é melhor ainda. Cantar você canta para os ouvidos do povo, orar
você fala diretamente com o trono da graça. Aleluia. Cantar você canta por promovir. Aleluia. Mas orar você ora em secreto. E aquele que te vê em oculto te recompensa publicamente. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz que Davi deixa alguém cuidando do pastor. Aleluia. O seu vice, aquele que está perto dele cuidando das ovelhas. A Bíblia diz que Davi vai, quando ele chega lá, ele percebe que lá no vale da Lendaquei tem um gigante afrontando o exército do Deus vivo. 40 dias direto, de dia e de noite. A tenda está armada. Aleluia. Lá tem um rei com coroa na cabeça, com espada na cinta, com cetro na mão. Aleluia. Mas a unção do Espírito é o que vale na guerra. Não, repita comigo: a unção do Espírito é o que vale nessa guerra. Aleluia. A espada faz parte. Tem que ter a palavra, tem. Aleluia. Tem que ter, tem. Tem que ter o capacete da salvação, tem. Tem que ter as sandálias. Aleluia. O sapato, aleluia, do evangelho, tem. Tem que ter, tem. Tem que ter as armaduras de Deus, tem que ter. Mas se não tiver a presença do Espírito, esquece. Aleluia. Você pode pregar a Bíblia inteira, se a presença de Deus não for contigo, se Deus não iluminar a palavra, aleluia, você vem aqui e fala como um sino que bate pra lá, faz barulho e ninguém entende nada. Mas você já está entendendo que o escolhido está aqui. Ai, 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 ai. Não tem como você correr. Você que está aqui nessa noite, é com você que Deus está chamando para a obra. Para de ser covarde. Para de dizer não. Para de ficar falando que não chegou a hora. A hora de Deus chegou na tua vida. Ai. Quando Davi chega lá no vale, ele ouve o grito: não tem nenhum homem aí para lutar contra mim, não. Davi dá uma olhada assim: que barulho é esse aí lá no vale? Quem é esse gigante aí? Esse incircunciso filisteu que está afrontando o exército de Deus vivo. Alguém disse: só Davi, é o seguinte, já está 40 dias esse negócio aí. E outra coisa, o rei, ele fez uma proposta. A proposta é essa: quem lutar e vencer, ele vai isentar de almoço da filha e ele vai ter acesso ao palácio. Davi falou: então eu aceito a proposta. Deixa eu te falar uma coisa: tudo na tua vida que tiver sacrifício, que for dado uma proposta e for ter sacrifício, tudo que te oferecerem na tua vida, seja ela igreja, material, vida financeira, familiar, se você vê que vai ser sacrifício e não tem uma proposta, não aceite. Não. Leia Hebreus capítulo 12. A Bíblia diz assim: olhai para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz que Jesus, ele suportou a cruz porque ele foi feito pelo Pai uma proposta. Davi recebeu uma proposta. O rei diz que quem venceu o gigante, casa, não paga mais imposto no reino e ainda tem direito a transitar dentro do palácio. Sabe o que é isso? Vai sobrar dinheiro para a tua família, vai casar, olha aí que coisa tremenda, e ainda vai ter direito de andar para lá e para cá e ninguém te barra. Oh glória, você vai ter passe livre do reino. Se não tiver uma proposta, meu filho, na obra de Deus não existe fazer a obra sem ter um propósito. Você tem que ter objetivo. Você tem que ter uma visão do eterno. Quando o Gideão estava malhando trigo e o anjo chegou lá, o anjo lhe fez uma proposta. E Gideão, que não era menino, disse: meus pais disse que o Deus de Israel é um Deus que fez maravilha e os livrou da mão do povo de Faraó do Egito. Aonde está esse Deus? Aí o anjo olhou para ele e disse: esse varão é valoroso, vai nessa tua força, porque Deus quer gente de caráter, que tem coragem de desafiar o céu e não colocar Deus na parede. Eu aprendi do meu Deus que Ele é o Deus da nossa guerra. Onde Ele está agora, que os midianitas vêm, roubam o que é nosso e ainda nos escraviza. Eles podem até maltratar o povo, mas a minha família vai comer trigo, vai comer pão, vai comer, porque eu não vou me esconder. Vai que eu te darei.
e o trouxe. Quando chegou lá, a Bíblia diz que ele colocou em cima de uma pedra e se afastou. Diz a Bíblia que o anjo tocou no cajado e consumiu todo o holocausto. E ele entendeu que ali era Deus que estava recebendo o sacrifício dele por uma proposta, qual? Eu só luto se eu tiver certeza que o Senhor me dará vitória. Davi deu uma olhada e disse: é para lutar contra quem? É para casar? É para ser livre de imposto? Minha família não vai pagar mais? Então é nós. Entrou lá dentro, lá disse: rei. Entrou um tampinha desse tamanho, o rei, ó. A Bíblia diz que Saul era alto e ele passava dos ombros dos homens. Davi pequenininho, segundo a Bíblia, entrou lá e disse: rapaz, esse homem é guerreiro desde a sua mocidade, meu filho. Olha o teu tamanho, ele vai te engolir. Irmão, quem disse que a unção procura grande? Eu não estou falando de estatura, não. Eu estou falando que Deus não procura gente exaltado. Não estou falando de tamanho. Eu estou falando do coração altivo, que acha que faz alguma coisa. Faz nada. Davi falou: posso lhe contar uma história? Posso. Olha o homem segundo o coração, Sidney. Eu estava cuidando das poucas ovelhas do meu pai. Eu não fico parado, tá? Fica tranquilo, eu não consigo ficar parado. De repente veio um urso e arrebatou umas ovelhas do meu pai. Eu saí após aí na frente. Eu peguei o leão pela barba, olha, eu peguei ele pela juba, coloquei no chão, arrebatei a ovelha, eu matei. E assim aconteceu também com o urso. E a Bíblia diz: sempre que vinha um leão, não era uma vez, era sempre. Agora, por que Davi dava vida para cuidar de ovelhas? Por que Deus olhou para Davi, um jovem no pasto, matando leão e urso, cuidando de poucas ovelhas do seu pai, sendo que não ia receber recompensa nenhuma, e a única coisa que recebia era desprezo da sua família? Eu vou te falar o porquê. Parece que não, parece que o texto não tem sentido nenhum, mas deixa eu te falar uma coisa. Sabe para que servia a ovelha e o cordeiro no Antigo Testamento? Quem pode responder aí? Servia para sacrifício. Eu vou repetir de novo. Sabe para que servia ovelhas, cordeiro no Antigo Testamento? Para sacrifício. Sem sacrifício não tinha Deus. Sem sacrifício não tinha perdão. Sem sacrifício não tinha paz. Sem sacrifício não tinha glória. Sem sacrifício não tinha presença. Sem sacrifício não tinha a bênção de Deus na casa. Sem sacrifício não tinha glória de Deus. Sabe por que Davi arriscava a vida por causa daquelas poucas ovelhas? Era Davi falando para o leão: se depender de mim, eu dou a minha vida, mas o sacrifício da minha família você não leva. Vou repetir de novo. Se for preciso, eu dou a minha vida, mas aquilo que traz paz para minha casa você não leva. Aquilo que traz a glória de Deus para minha casa você não leva. Aquilo que traz presença de Deus para minha casa você não leva. Aquilo que traz o perdão de Deus para minha casa você não leva. Era Davi falando: Satanás, aleluia, pode levar tudo da minha vida, mas o cordeiro você não leva. Você pode levar namorado, mas o cordeiro você não leva. Você pode levar amizade, mas o cordeiro você não leva. Você pode levar dinheiro, mas o cordeiro você não leva. Você pode levar saúde, mas o cordeiro você não leva. Você pode levar, aleluia, oportunidade, mas o cordeiro você não leva. Você pode me ferir, mas o cordeiro você não leva. Você pode me maltratar, mas o cordeiro você não leva. No cordeiro ninguém toca, na ovelha ninguém toca. A ovelha do meu pai não é para ficar na boca do leão. A ovelha do meu pai é para ficar dentro do aprisco. É para trazer a glória de Deus. Pode ler o texto, capítulo 17. Saul olha para ele e diz assim: depois dessa história, você me contando que matava urso e leão por causa da ovelha, aí Saul deduziu: não é ele, é Deus na vida dele. Aí está escrito assim: o Senhor é contigo. Se ninguém estava te vendo, você estava fazendo tudo isso, e o leão sempre que vinha nunca te venceu, é porque tem uma coisa: o Senhor é contigo. Queira ou não queira,
batalha, alguém vai ter que reconhecer que o Senhor é contigo, é contigo, é contigo, é contigo, é contigo. Deus é contigo. Esse leão não vai te tragar. Deus é contigo. O pecado não vai te derrubar. Deus é contigo. O mundo não vai te levar. Deus é contigo. O mundo não vai te derrotar. Porque essa é a fé que vence o mundo. É acreditar no Cordeiro. Esse aqui é o Davi com vigor. Que Davi? O Davi que está lutando pelo reino. Mas esse Davi ficou velho. Esse Davi já estava entrando em dias, chegando cerca de 70 anos para 75. Esse Davi contraiu uma enfermidade chamada hematidrose, que é quando o corpo não tem o aquecimento natural. E Davi começou a tremer e a sofrer dentro do palácio. E Davi não pode morrer. Davi não pode morrer agora. E outra coisa, o corpo do rei não pode perecer no frio do inverno. O corpo do rei não vai perecer na hematidrose, na enfermidade que faz com que ela fique fria. O corpo do rei não pode morrer, meu pastor. Aleluia, com essa doença, essa enfermidade que faz com que ele trema e não tenha mais vida. O corpo do rei não pode ficar dentro da recâmara, porque ele tem uma obra ainda a fazer. Ele precisa consagrar um ungido. Ele precisa apresentar aquele que vai ficar em seu lugar. O corpo do rei não pode ficar na recâmara, tremendo em cima da cama, morrendo no frio da solidão. E a Bíblia diz que os seus servos e conservos tiveram, aleluia, uma lâmpada acesa. Cobre o corpo com vestes. Eu estou falando de um rei, pastor. O Senhor está com um traje aqui, que terno maravilhoso. Olha só, graças a Deus por isso. Todo mundo bem vestido. Isso aqui quem faz é Jesus. Eu estou falando de um rei, gente. A roupa dele não é qualquer roupa, é linho finíssimo. A coberta que ele se cobre não é a mesma que eu me cubro, que eu ganhei até de presente do casamento, já faz 12 anos e está lá. Eita Jesus, nem para Deus levantar um patrocinador aí. Aleluia, é brincadeira, gente. Aleluia, é bom o lençol, o negócio é bom, mas eu estou falando de um rei. Não estou falando só da roupa, da coberta não. Eu estou falando que ele deita na melhor cama, gente. Não estou falando da melhor cama não. Eu estou falando que o quarto dele é o melhor quarto. Olha, se você ler no capítulo, aleluia, de 2 Samuel, a Bíblia diz no capítulo 5 que quem mandava, aleluia, as madeiras de cedro era Irão. Era madeira já trabalhada para construir o palácio de Davi. Quando Deus confirmou o reinado, não era qualquer lugar não, gente. Era um lugar que não tinha frio, gente. Era um lugar aquecido, era um lugar que era bem coberto, era um lugar que era coberto das melhores pedras, do melhor ouro, do melhor marfim. Irmão, deixa eu te falar, você pode estar no melhor lugar, mas quando o frio bate, quando a solidão bate, quando a frieza bate, quando você está frio, quando a tua fé abate, não tem coberta desse mundo que aqueça. Aleluia. Quando a igreja está gelada, não tem coberta desse mundo que aqueça. Quando a igreja está fria, ela pode ter, aleluia, o lugar mais confortável do mundo. Só tem um que pode aquecê-la, e ele está vindo. Estava velho, entrou em dias, as cobertas que envolviam não aquecia. Aí disseram: rei, não está dando jeito. O que o Senhor tem aqui não dá jeito. O que você tem não dá jeito. Quando isso aí acontece na nossa vida, não dá jeito. Aleluia. Quando essas coisas acontecem na nossa vida espiritual, não adianta colocar coberta, não adianta querer camuflar, não adianta querer cobrir, colocar melhor roupa, o melhor
lugar. Não adianta, aleluia, mascarar a situação. Alguém vai perceber que você está precisando, não é de coberta, mas Deus vai trazer para perto de você, aleluia, quem está pegando fogo, quem vai te abraçar, aleluia, quem vai abraçar a causa, aleluia, quem vai tomar, aleluia, a causa na sua mão e vai dizer: se depender de mim, não vai perecer, não vai morrer, não vai ficar tremendo, o reino não vai subsistir, eu vou me levantar, essa obra sou eu, a hora minha chegou. Irmão, leia 1 Reis, fala de reis, governo, e Deus abre um hiato para falar de uma escolha. Deus abre um hiato para falar da dificuldade que Davi teve na velhice. É o texto, está esclarecido. O rei não estava bem, estava enfermo, não tinha mais força. Ele precisava agora de alguém. Olha o que a Bíblia diz no verso 5: que Adonias é filho, é da casa. Em vez de Adonias estender a mão para abraçar o pai, Adonias vai levantar 50 homens, 50 carruagens, vai pegar Abiatar, vai pegar o homem que era chefe do exército de Davi e vai levantar um motim contra, para entrar no lugar do pai. Além dele estar sofrendo dentro, ainda tem o seu filho que é uma oposição. Quem era para ajudar está lutando contra. Quem era para estender a mão, pastor, não quer ajudar. Quem era para colocar de pé, está levantando, aleluia, uma panela para derrubar o pai, para derrubar a liderança. Escuta, Davi só está tremendo, mas não está morto. E deixa eu falar uma coisa, aleluia, quem está fraco é o corpo de Davi. A unção de Deus na vida dele não perdeu a força. Enquanto Adonias pega 50 carros, pega Joabe, Abiatar, faz um churrasco e diz: vamos tocar a trombeta, que eu vou ser o novo rei. Eles ajuntaram 50, um sacerdote, um guerreiro. Aí Deus acendeu a lâmpada e diz: vamos trazer para dentro do palácio. Um guerreiro? Não. Um soldado? Não. Um exército? Não. Uma guarnição? Não. Vamos procurar uma virgem. O que você está dizendo? É que quando eles se levantarem com o exército para tentar destronar quem Deus colocou na cadeira, Deus vai colocar pureza na frente. Traz o que? Traz uma virgem. Porque a pureza vai manter o reino de pé, a santidade vai manter o reino de pé, a inocência vai manter o reino de pé. Alabacalaxandaraia. Manda buscar uma virgem, manda buscar uma virgem, manda buscar uma pura, manda buscar alguém que está com o coração voluntário. Manda, e a Bíblia diz: e procurando em todos os termos, todo limite. Sabe o que é isso? O reino bateu de porta em porta, encontrou, só que a proposta é para cuidar daquilo que está velho. A Bíblia diz que nenhuma virgem de Jerusalém quis, mas uma moça de Israel disse: se é Davi, eu vou não pelo que ele está passando agora, mas a história. Levanta a mão para cima, que isso aqui é um culto profético. O Espírito está falando, aleluia. Pelo que você está passando agora, vão te rejeitar, mas o legado que você deixou, Deus não te desamparará. O reforço está vindo aí, a ajuda está vindo aí.
Deus do céu e vai vir da onde menos espera. Enquanto tem Adonias lutando contra, Deus está levantando alguém puro pra... Sentindo muito uma graça de Deus aqui, Senhor. Tem uma unção de busca aqui dentro hoje. Eu nunca vi Deus frustrar na busca, Lília. Eu nunca vi na Bíblia Deus frustrar na busca. Eu nunca vi, não. Eu já vi homens frustrar na busca. Pedro foi pescar a noite inteira, frustrou na sua busca. Aleluia. Paulo foi buscar o povo em Damasco para prender e maltratar e frustrou na sua busca. Eu já frustrei na minha busca. Quando eu fui no pagode, eu fui atrás da morena, me frustrei. Eu fui atrás da loira, me frustrei. Eu fui atrás da magra, me frustrei. Eu fui atrás da gorda, me frustrei. Eu fui atrás da caucasiana, me frustrei. Eu fui atrás da bebida, me frustrei. Eu fui atrás das drogas, me frustrei. Mas o dia que Jesus veio atrás de mim, nunca mais eu me frustrei na minha vida. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Agora o dia que Jesus foi buscar aqueles que o Pai entregou na mão dele, nenhuma busca dele foi frustrada. Ele buscou Pedro pescando e não se frustrou na busca. Ele buscou André pescando e não se frustrou na busca. Ele buscou Paulo perseguindo e não se frustrou na busca. Ele buscou Gideão malhando e não se frustrou na busca. Ele buscou Abraão na terra de seu pai e não se frustrou na busca. Ele buscou Ezequiel na Babilônia e não se frustrou na busca. Ele buscou Daniel nas covas do leão e não se frustrou na busca. Deus não erra, Deus não erra, Deus não erra. A busca dele. Procura, busca para o rei. Se a busca é para o rei, não vai ter frustra. Se a obra é para o rei, não tem frustra. Não tem frustração para o rei. Se alguém está pensando que o corpo dele vai morrer de hipotermia, está enganado. Se alguém está pensando que tribulação, perseguição, carnaval, afronta vai matar o corpo dele, ao contrário, Jesus diz: quando vos perseguirem, maltratarem e disserem todo mal contra vocês, alegrai-vos. E não, se alegrar é pouco, é Jesus, exultai-vos. Sabe exultar? Pula de alegria. Ai, se eles pulam lá fora pro capeta, nós pula aqui dentro pro rei da glória. Cabaxadaraia, a glória, a glória, a glória. Lá eles pulam pra morrer, aqui nós pula pra ser arrebatado. Buscaram em todo o tempo e acharam uma jovem sobremaneira formosa e a trouxeram ao rei. Para que ela trouxeram? Eu vou concluir. A proposta foi essa: mãe, nós precisamos da sua filha. Nós queremos saber só um quesito dela. Eu quero saber o que ela tem no currículo. É só uma coisa. Fala bem inglês? Não, é isso não. Tem um bom hebraico? Também não. Fala no grego, não era mais? Não, calma. Qual o currículo dela? Já fez enfermaria? Está estudando? Sair para Deus é nada. Nós vamos transformar ela o que ela nunca foi. O que? Ela vai sair da terra de Israel de anônima para enfermeira do reino. Ele capacita o incapacitado e dá força ao mais fraco. Ele levanta do pó e do monturo desvalido. Ele faz a estéril ser mãe de filhos. Ele mata, ele dá vida, ele abate, ele exalta. Ele ainda é o dono da obra, ele estará aqui. O que é que vocês precisam? Nós precisamos que ela seja apenas pura, virgem. Abisaque deu um passo na frente e disse: por
que é que está acontecendo com o rei? Não é que nenhuma das filhas de Jerusalém quis. Leia 2 Samuel, está escrito que depois que Davi reinou em Hebron, ele escolheu muitas concubinas e mulheres e teve muitos filhos. Cadê essas mulheres agora, gente? Porque tem gente que só quer aproveitar daquilo que você produz. Eu li, hein? Eu orei, eu pedi a ele uma iluminação. Ela disse: é só para manter o rei vivo? Não é para tomar o lugar dele não. Porque tem gente que acha que é escolhido para tomar o lugar. Não, você não vai tomar o lugar não, minha filha. A liderança vai ser a mesma, você só está sendo levantada para abraçar. Como é para abraçar ele. Glória, obrigado, Deus providencia tudo. Deus é maravilhoso. Eu vou terminar. Procure. Qual é a proposta? É para cuidar dele. Primeiro quesito: se for uma pessoa que não tem disposição para cuidar, nem entra. Se for um descuidado da vida, nem vem. Deus quer alguém que seja zeloso. É para quê? É para ter cuidado dele. É para ter cuidado do corpo. Ui, meu Deus. Segundo, é para que ele esteja perante. Perante aqui é constante. É porque Deus não quer alguém descuidado e que não seja constante. Tem que ter cuidado e tem que estar disposto. Ô Paulo, escreve aí para o pastor que vai ficar no seu lugar. Ô Timóteo, tem uma palavra de Deus para você. Qual? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado e que não tem do que se envergonhar. Deus não quer alguém descuidado na obra. Deus não quer alguém inconstante na obra. Deus não quer alguém que coloca a mão no grupo e depois sai, passa a prova e depois sai, vê a dificuldade e depois sai. Não, Deus quer alguém que vê: o grupo está frio, mas eu vou abraçar. O grupo é pequeno, mas eu vou abraçar. O grupo não tem força, mas eu vou abraçar. O grupo não está velho, mas eu vou abraçar. Ninguém quer, eu quero. Ninguém vai, eu vou. Deus está procurando alguém zeloso. Zeloso, zeloso. E Deus não frustra na busca. Ele sempre acha. Acha ou não acha, pastor? Durma nos seus braços, para que o rei se aqueça. Como assim? Quando você chegar lá, você vai ver o corpo do rei fragilizado, fraco. Aí você vai chegar lá, vai se aproximar e vai abraçar o corpo. Dá um abraço assim nele, ó, e fala para ele: eu vim aqui para te manter quente. Se depender de mim, a Gileade não vai esfriar nunca. Se depender de mim, o pastor não vai perecer nessa obra sozinho. Sabe por quê? Porque é muito fácil vir aqui pregar, e quando eu fui orar ali, eu tenho consciência, ele lutou, chorou, sofreu, pediu ao Senhor ajuda, pediu ao Senhor para mandar trabalhadores, pediu ao Senhor força, pediu ao Senhor para mandar recurso. Quando essa igreja está cheia agora, mas quando ela estava vazia, ninguém viu, mas Deus viu, Davi, a tua guerra contra o filisteu, a tua espada descendo o sangue do filisteu, aleluia. Davi, Deus viu as feridas contra o filisteu, Deus viu que o corpo estava querendo esfriar. Aí Deus olhou e disse: eu vou trazer alguém de longe que não vai deixar o corpo esfriar. Vai pegar fogo esse negócio. Vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Pega na mão do teu irmão. Pega na mão
mão dele aí, pega. E diga para ele, diga para ela: se depender de mim, você, a tua família não vai morrer de frio. Eu vim aqui hoje para te abraçar, para você pegar fogo, pega 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 fogo. Eu fechei a Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus. Muito bom. Sébia, mante-a séria para macantata essa. Meu Deus. A Abisag deita no peito do rei. Ela vai ouvir o que ninguém nunca ouviu. Ela vai sentir o que ninguém nunca sentiu. Ela vai tocar o que ninguém nunca tocou. Ela vai ter uma experiência que ninguém nunca teve. Agora que coisa linda. Sabe o que tirou Abisag de Israel, que é um lugar desértico, que é da tribo de Zacar, para dentro do palácio? A pureza dela. O que vai fazer você sair desse ambiente desértico e entrar na porta que Deus tem aberta para você, não é o teu muito grau de conhecimento, é a tua pureza onde você está. É a tua fidelidade no teu trabalho. Talvez você acha que é por você muito bajular patrão e patroa. Se você continuar firme e fiel, as portas vão se abrir. As oportunidades vão chegar na tua vida. O que mantém a porta aberta não é o meu grau de sabedoria, nem o que eu tenho no bolso. Ednei, as 5 virgens imprudentes tinha dinheiro no bolso, mas não tinha pureza por lado de dentro. Agora a virgem por dentro, ela tinha azeite pelo lado de fora e azeite pelo lado de dentro. O que fez elas entrar não era o que ela tinha no bolso, era o que ela tinha dentro. Era pureza, era azeite. E detalhe, a porta sempre esteve aberta, a porta sempre esteve escancarada. O que faz alguém entrar no palácio do rei é a pureza que você se mantém na obra. O que vai mudar? Muita coisa. Em Israel você falava de um jeito, e no palácio você fala de outro jeito. Deus vai mudar a tua forma de se comunicar no palácio. Tem algumas pessoas que precisam mudar o linguajar. Essa gíria aí de malandro vai ter que sair. Quando fica desequilibrado, saem umas palavras assim pesadas. Ai, 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 ai. Quando fica desequilibrado, o comportamento muda. Ai, Jesus, você está sendo chamado de Israel para o palácio, meu filho. Quando você chegar lá, que você entrar na porta, vão te apresentar uma vestimenta diferente. Ela é branca, nela não tem mancha, nem mácula, nem ruga. Para você cuidar do corpo, você não vai cuidar do jeito que você quer. Aqui tem um padrão. Aleluia, é padrão de reino, é comportamento de reino, é glória de reino, é unção de reino, é fala de reino. Você vai mudar o ambiente. Tem um detalhe, Sidney. Ela vai sair de Israel para dentro da recâmara. É um quarto. E quando fala recâmara, é um quarto dentro de outros quartos. Porque ficava lá no final o quarto do rei. Para que ninguém o incomodasse. Ela entra que entrar lá e ninguém nunca mais ia ver ela. Era ali o trabalho dela. Era no oculto. Ninguém precisava ver o que ela estava fazendo. Você quer ver? Se você ler o capítulo 1, verso 15, meu amigo. Leia aí para nós. E entrou Betsaiba ao rei,
na recâmara, e o rei era muito velho. E Abisaque e Sunamita servia ao rei. E entrou Betseba dentro da recâmara do rei, o rei era velho. E Abisague, a Sunamita, só Betseba viu ela lá dentro, com Natã. E quando ele entrou, ela estava fazendo o que foi chamada para fazer. O que? Servindo. Dentro da recâmara você não faz outra coisa a não ser. Dentro da recâmara do rei, você foi chamado para servir, para fazer a obra, para trabalhar. Na recâmara ninguém te reconhece. Na recâmara você não tem nome. Na recâmara você não tem status. Na recâmara as pessoas só te encontram servindo. Agora tem um porém. Depois que ele passa o trono para Salomão, Salomão assume ela, a Sunamita. E depois ele troca o nome dele para Sudamita, que tem o mesmo significado do nome Salomão, que quer dizer paz desse lugar. Está lá no capítulo 8 de Cantares de Salomão. No capítulo 2, verso de número 5 de Salomão, ele pega ela da recâmara e leva ela para a sala do banquete. Não, vou repetir. A Bíblia está escrita assim: e levou-me à sala do banquete, e o estandarte dele em mim era o amor. Sustentou-me com pasta de uvas. Você não entendeu nada, né? Vou repetir de novo. Ele pegou ela, servindo dentro da recâmara, e disse: agora você não serve mais. Agora você passou de serva para a esposa do rei. Vai entender, né? Aí vem Jesus, capítulo 12 de Mateus, verso 45, e ele diz assim: a rainha do sul veio dos confins da terra para ter com Salomão. E a Bíblia diz: e eis aqui quem é maior que Salomão. Se Salomão pegou a Sunamita da recâmara e colocou ela na sala do banquete, eu sou o esposo da igreja. Hoje vocês servem na recâmara. Na recâmara você sofre. Na recâmara você é perseguida. Na recâmara não te reconhece. Na recâmara você sofre perseguição. Mas vai chegar a hora que Jesus disse: e muitos irão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Serve na recâmara, adora na recâmara, trabalha na recâmara. A sala do banquete está preparado. Está preparado. O Espírito do Senhor, através dessa mensagem, está chamando pessoas para a recâmara hoje. Você não veio aqui à toa. A obra está precisando de você. E Deus já te mandou buscar há muito tempo. E o requisito que Ele queria, Ele encontrou em você. Para de resistir a Ele. O Espírito do eterno Deus hoje aponta o dedo para você, abre a porta da recâmara e está mandando você assumir o que Ele te chamou para fazer hoje aqui nesse lugar. Tem uns que vai manter a recâmara com as suas ofertas, com seu donativo. Mas tem outros que vai manter com seu abraço. Eu quero fazer algo da parte de Deus aqui. Eu posso, Sidney? Cadê o pastor? Ele saiu? O senhor é o vice dele? Na permissão do Senhor, eu posso fazer algo que o Espírito colocou no meu coração. E foi o Espírito. Eu gostaria que você ficasse de pé agora. Olha só. Se você está com uma pessoa aqui dentro desse ministério agora, que é líder para você. Se você está dentro, o que é líder? O seu pai, a sua mãe, um irmão seu.
alguém que cuida de você, alguém que, como Davi, zelou, cuidou, batalhou, guerreou, orou por você, alguém que trabalhou por você, alguém que cuidou de você, alguém que te ensinou, alguém que te orientou quando você estava precisando. Eu gostaria que você fizesse algo com muito respeito agora. Eu gostaria que você fosse até essa pessoa com respeito e abraçasse ela agora. Alguém que está aqui dentro, que você olha para ela e vê que ela necessita do teu abraço, para que ela sinta o calor do seu corpo, o amor que você tem por ela. Em forma de gratidão, eu gostaria que você se deslocasse. Irmão Dinei é o pastor. Se aqui no altar não comportar, chame ele aqui embaixo e dê um abraço nele. É um obreiro que está aqui no altar, é o vice-pastor. Venha no altar, chame ele aqui embaixo, dê um abraço nele. Que nós vamos fazer algo aqui espiritual agora, aqui dentro dessa casa. Eu gostaria que a banda, alguém louvasse a Deus agora. Em nome de Jesus de Nazaré. A sua oração vai aquecer essa pessoa para ela se manter de pé na obra. E esse abraço, essa oração vai fazer com que essa pessoa, ela tenha disponibilidade para continuar. Ela não vai morrer no meio do caminho. Saia do seu lugar. Se é um amigo teu, uma amiga tua, abrace ele, abrace a ela. Em forma de gratidão, vai até ele, vai até ela. Dê um abraço nele, dê um abraço nela. Em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. E você vai orar por ela agora. Você vai clamar por essa pessoa agora. Talvez você fale assim, uma mensagem dele, uma palavra que ele falou me sustentou. É ele, então, uma canção que ele cantou aqui em cima te fortaleceu lá embaixo. Vai até ele. Se for a tua líder do grupo, se for a líder do ciclo de oração, se for uma irmã que cuida das crianças, alguém que está aqui dentro, não deixa ninguém se abraçar. Se tiver casais aqui, se abraça. Se tiver irmãos aqui, se abraça. Se você convidou alguém e essa alguém é oposição ao teu sexo, com todo respeito, abraça ele, abraça ela. Você vai olhar, ninguém vai ficar aqui dentro sem fazer uma oração agora por esta pessoa. Esse ambiente vai aquecer nessa noite. A oração vai aquecer nessa noite aqueles que Deus colocou para permanecer, aleluia, na liderança do trabalho. Senhor, em nome de Jesus o Nazareno, Pai, ó Deus, nós oramos nessa noite, ó Pai amado, nesse culto profético, Senhor da glória. Ó Deus, essa oração é profética. Eu oro profetizando, Pai querido, que se depender de mim, ó Deus, a vida espiritual do teu filho, a vida espiritual da tua igreja, não vai, meu Pai, diminuir o termômetro. A tua igreja, meu Pai amado, não vai esfriar. O teu corpo não vai ficar na apostasia. O mundo não vai esfriar a tua igreja. O pecado não vai esfriar a tua igreja. Ó Deus, a tentação não vai esfriar a tua igreja. A doença não vai esfriar a tua igreja. A perseguição não vai esfriar a igreja. Ó Deus, a morte não vai esfriar a igreja. Ó Deus, a enfermidade não vai esfriar. O tempo de tribulação não vai esfriar. O casamento em crise não vai esfriar. O teu filho nas drogas não vai esfriar. O teu marido perdido não vai te esfriar. O Espírito de Deus te abraça aqui, agora. Aqui, agora. Aqui, agora. Aqui, agora. Olha o renovo. 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 Quem não falava em língua fala. Quem não profetizava profetiza. Quem não dava glória dá glória. Quem não adorava adora. Agora. Recebe a presença de Deus aí agora. Recebe a graça de Deus aí agora. Recebe a força de Deus aí agora. Recebe. A pureza te abraça. A capa da cova vazia. Recebe a desde leão.
pode. Recebe a Yeshua, daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem ti. A porta está aberta, pode entrar. A porta está aberta, entra. A porta da graça está aberta, entra. A porta da salvação está aberta, entra. A porta da oportunidade está aberta, entra. Jesus está te convidando para o palácio. Jesus está te chamando para o palácio. Jesus está te chamando para a presença. Ora vem, ora vem, ora vem. Cadê você que está aqui dentro afastado? Cadê você que está aqui dentro que quer a presença de Deus? Cadê você que vai entregar a vida para Jesus? Cadê você que vai entregar a sua vida para o reino? Yeshua, daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem ti. Pode entrar, a casa é sua. Esse é o teu lar. Yeshua, daqui Sinta a pra presença de frente Deus. é assim. Sinta a presença de Deus nesta casa. Sinta a presença do Espírito Santo. Cadê a vida para Jesus? Cadê você que foi convidado nessa noite? O rei te chama para o palácio. O rei te chama para servir. Jesus te chama de Israel para dentro de Jerusalém. Jesus te chama de dentro desta bolha chamada mundo perdição para fora. Equipá-los, equipá-los, chamados para fora, chamados para a luz. Cadê você que está aqui dentro? Não adianta se esconder. Não adianta você resistir. A graça te alcança. A misericórdia de Deus te enlaça nessa noite. O Espírito de Deus fortalece a liderança da igreja. O Espírito de Deus, a graça de Deus, a pureza do Espírito Santo, ela está envolvendo esse altar. Obreiros, sinta a presença de Deus aqui em cima. Sinta o renovo aqui em cima. Pastora Lília, a presença de Deus te abraça e agora. A graça de Deus, a pureza de Deus te abraça, Lília. Agora, agora, agora. Olha o renovo de Deus aí, ó. Olha o renovo de Deus aquecendo. Olha a presença do Espírito de Deus. Olha a unção do Espírito. Amanaca bala séria. Ixi. Ixi. Tem uma força de Deus aqui, ó. Irmão, não vim brincar aqui. Eu estou falando que o Espírito do Reino, ele está aqui dentro dessa casa. É minha Cássia, ápia. Ai, a unção de Deus permanece sobre esse altar. A unção de Deus não será retirada. A glória do Espírito do Rei da Glória. O diabo queria se aproveitar da fragilidade e levantar um espírito de confusão. Mas o Senhor, pela pureza da sua graça, entrou aqui dentro pela palavra, abraçou a igreja e disse: eu aqueço ela hoje. Cadê o glória? 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 Ei, cadê o glória? Glória, 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 glória. Lá no estádio vai Corinthians, lá no estádio vai Palmeiras, lá no carnaval é Yahweh. Ei, e aqui
dentro é glória ao Rei, é aleluia, é poder. Agradecer ao evangelista Dinei. Quero já pedir perdão. Hoje nós estávamos resolvendo uns assuntos ministeriais, então eu não consegui estar no início da palavra. Mas que Deus continue te usando muito. Fica firme. Não olhe nem para a direita e nem para a esquerda. Deus é contigo. O Senhor me revelou um negócio e eu falei para a igreja. E eu disse para a igreja que o Senhor mostrava essa igreja, irmã Ângela, num lugar muito grande. E de repente foi uma bagunça, um negócio, um reboliço muito grande, muito tenso. E desde esse dia que eu falei aqui, eu tenho orado a Deus, pedindo ao Senhor. E aí hoje Deus usa o pregador falando. Meus irmãos, nós vamos ter que tomar uma providência cabível, um pouco mais pesada, porque tem acontecido algumas coisas e isso não é do agrado de Deus. Amém? Então, você já reparou que tem, irmã Hilda, disciplina para tudo, né? Para quem corta cabelo, para quem pinta a unha, para quem pinta o cabelo de vermelho, para quem fica que nem calopsita, esse negócio. E hoje, trabalhando, Deus falou comigo, irmão. Nós vamos ter, viu, pastores, que usar o regimento interno da igreja. Nós vamos ter que usar. Por quê, irmãos? Nós estamos vivendo hoje, essa igreja está vivendo um negócio estranho. Que negócio estranho que essa igreja está vivendo, irmão Gabriel. Ó, o bom entendedor já basta, né? E isso está me afetando como pastor dessa igreja. Eu vou mandar para a gráfica o regimento interno da igreja. Nós vamos ter aqui na igreja regimento interno. E nós vamos tratar todos os assuntos, viu, pastor? Tanto aqui, lá, onde a gente abrir, nós vamos tratar com base no estatuto da igreja e do regimento interno da igreja. Porque as coisas de Deus não é assim, irmão. Amém, igreja? Amém. Então, irmão, eu não estou sendo radical, eu não estou sendo ditador, como eu já fui chamado no ministério de ditador. Tá bom? Então eu estou só comunicando aos irmãos que nós iremos ser mais cuidadosos
com as coisas que estão acontecendo. Amém, irmãos? Então eu peço aos irmãos que, por favor, ontem eu saí. Que dia que foi o culto que nós tivemos aqui? Segunda-feira. E, meu irmão, não me envolve, por favor, não me envolve. E é muito feio. Eu acho que mulher fofoqueira é feio. O homem fofoqueiro é pior que isso. Entendeu? Então aconteceu um fato aqui na igreja, segunda-feira, e isso me causou um transtorno muito grande. Me envolveram, falaram e aí o que acontece, irmãos? Eu sou servo de Deus. Deus me colocou aqui e eu acho que a igreja está confundindo as coisas. Eu brinco com todo mundo, eu dou risada com todo mundo, eu falo com todo mundo, eu respeito todo mundo. Eu faltei com respeito com alguém aqui já? Da criança até o mais idoso, eu sempre tratei bem. Então eu vou dizer para a igreja de novo, eu não sou teu amigo não, irmão. Aqui dentro eu sou seu pastor. Eu vou repetir de novo, aqui dentro eu sou seu pastor. O que eu falar para você, eu estou falando com base na palavra. E cabe a você acatar aquilo que nós estamos falando. Amém, irmãos? Então nós iremos trabalhar, esse ano nós iremos modificar muita coisa. Entendeu? Obreiro que você não quer trabalhar, por favor, saia fora. Não me atrapalhe. Líder, você não quer trabalhar, pula fora. Não é para fazer do jeito que você quer. Porque, irmão, eu estou sendo prejudicado. Como pastor da igreja, estou sendo prejudicado. Então, irmão, vamos ter maturidade. Sim ou não? Eu não estou pastoreando meninos, crianças. Eu estou pastoreando adultos, pessoas de respeito. A gente se encontra, né, Pedro? Às vezes a gente se encontra, a gente dá risada, a gente brinca. A gente, às vezes, zoa um pouco o outro. Mas, irmãos, não confunda as coisas. Aqui dentro, eu sou seu pastor, sou seu mentor. E eu não vou aceitar. As pessoas me envolvem nas coisas e depois tiram o corpo fora. Então, nós iremos trabalhar diferente. Amém, irmãos? Se não pode, não pode. Se você usar, é pecado. Se não pode falar mal do outro, você está falando, você vai ficar em disciplina. E assim nós vamos seguir. Estou certo ou errado? Estou certo ou errado, irmão? Então, meu irmão, você que está vindo aqui pela primeira vez, essa igreja não é uma quitanda. Essa igreja não é bagunçada. Se um membro desta igreja apronta aí fora, faz o que faz aí fora, essa igreja não pode ter culpa. Porque orientar a gente orienta. Falar a gente fala. Então, irmãos, em nome de Jesus, a obra está crescendo. Quem lembra do que eu falei aqui no domingo? Foi domingo que eu falei aqui, irmã Marina? Que eu falei da confusão que eu vi. Que dia que foi, gente? Foi um domingo, vi uma confusão muito grande na igreja. Retrasado, né, irmã Hilda? Obrigado. Eu vi uma confusão muito grande. E Deus revelou no altar. Então, não é da minha carne. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a vida de todos. E vamos seguir a paz com todos e a comunhão. Tá bom? E é assim a obra de Deus, irmão. Não concorda? Você tem total liberdade de procurar o pastor. Pastor, quero conversar com o Senhor. Ó, eu não gostei disso, o senhor falou assim. Agora não sai falando para os outros, não. Que isso é coisa de menino. Isso não é coisa de adulto. Isso é coisa de menino. Amém, irmãos? Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós oramos, já te agradecendo e pedindo ao céu que a tua presença continue conosco em nome de Jesus. Sexta-feira, CPO. Você que não veio, você está. Eu não vou te convidar, você sabe que você precisa estar, tá bom? Domingo, o diácono Michael vai estar ministrando uma palavra para nós. Põe de segunda-feira, culto de oração e ensino. O pastor Cristiano da congregação do Ipava vai estar trazendo um ensino para nós. E o tema está em Jó 19:25. Esperança no deserto. Mão aberta, que o grande amor de Deus, a graça e a comunhão e a doce consolação do amigo Espírito Santo esteja conosco não só hoje, mas para com todos. Todos digam amém.
Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Diga para ele: vamos em paz com o Senhor.